No ar, plataforma de número 60 com o Douglas Barros do Resenha Podcast. Para você que não sabe, Resenha Podcast é um videocast aqui de Rio Branco, né? Aqui no Acre, tá nascendo novos podcasts e videocast aqui no Acre. Se depender de mim para ajudar novos podcasts nascerem, eu vou estar fazendo isso aqui no Acre porque é a minha luta desde o começo, né? Para quem me acompanha desde o começo sabe. Fortalecer aqui a nossa cena de podcast no Acre. Pô, esse cara tem uma estrutura bem legal, uma estrutura bem bacana a nível de Rio Branco, nível de Acre. Talvez seja o podcast com mais estrutura aqui no Acre, né? De vídeo, de áudio. Muito massa mesmo, troquei uma ideia com o Douglas. Douglas foi super gente boa. É um cara super gente boa, né? Inclusive me chamou pra colar lá no resenha. Tô só aguardando o convite. O convite já foi feito, né? Tô só aguardando ele marcar a data pra colar lá, pra gente trocar essa ideia. E foi muito da hora. A gente falou muito sobre muita coisa, sobre produção de conteúdo, sobre o rolê do Douglas, né? Eu descobri durante a conversa que ele era policial, militar, era ou não lembro agora. Enfim, mas você vai descobrir aí no papo que ele é de Sena Madureira, ou seja, do interior aqui do Acre. E foi muito da hora trocar essa ideia com ele. Mas antes de ir pro papo, aquele recado que é o Clube TDQ. Galera, a gente tá no mês de maio, a gente renovou, né? Todo mês a gente renova os assinantes do clube e você pode entrar pro nosso clube a partir de agora. Fazendo um quê, Jonathan? Fazendo aquele famoso Pix de 10 ou 20 reais. Você colabora com a gente financeiramente e recebe conteúdos exclusivos do nosso podcast. Jonathan, que conteúdos são esses? Explico. Podcast extra mensal, né? Além de todos os podcasts gratuitos que você já tem, você recebe um podcast extra onde você define o conteúdo, ou seja, você que diz o que você quer ouvir, né? Ah, Jonathan, eu quero que você fale sobre determinado assunto. Eu quero ouvir isso, eu quero que você fale sobre isso, né? Eu gravo junto com o Phil, né? Que é o meu editor, a gente grava junto, então a gente senta, né? E troca ideia sobre isso e entrega para você um melhor conteúdo, um conteúdo muito da hora. Além disso, sorteio de brindes, né? A gente tá sempre pensando em algo, pensando em coisas para te recompensar por essa ajuda, né? E eu acho que a principal recompensa você vai ter na satisfação de ajudar um podcast iniciante, um podcast amador como o nosso, né? Que estamos aí há 3 anos, né? Indo para 3 anos tentando fazer um melhor conteúdo, entregar o melhor conteúdo para vocês, beleza? Então agora sem mais delongas, vamos pro papo que tá demais. Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 60. Estou aqui com o Douglas Barros, cara que ele é do Resenha Podcast, mais um podcast colando aqui no nosso plataforma. E Douglas, se apresente para quem não te conhece, não é um prazer te ter aqui. E outro, obrigado também por você ter aceitado o convite para nós trocar essa ideia, que a gente tem muita coisa para falar hoje. Fala, Jonathan, Douglas Barros aqui, cara. Eu sou empresário, policial militar e agora me aventurando como podcaster. A gente iniciou aí Resenha Podcast, tá no 10º episódio, acho 2 meses. E eu tô muito feliz de saber que tem mais podcasts agora que a gente começou, que a gente tá conhecendo os podcasts que já tinha aqui em Rio Branco. E isso é muito massa saber que tá crescendo a plataforma. E você não sabe a minha felicidade, mano, saber porque eu faço desde 2018, então quando eu comecei a fazer, não tinha ninguém fazendo. Era tudo massa. Foi foda pra mim, foi foda, porque tipo, imagina você olhar pro lado e não ver ninguém fazendo e você não sabe se tá fazendo certo, se tá fazendo errado, se tá bom, se não tá bom, ninguém sabe o que é. A gente vai falar sobre isso mais lá na frente. Mano, você é policial militar? Sou, cara. Só que assim, lá agora eu tô trabalhando na comunicação. Eu tenho 11 anos de polícia militar, sou sargento da PM. E eu acho que há uns 4 anos, mais ou menos, eu entrei no setor de comunicação e fiquei por lá. Porque é a área que eu atuo fora da PM também. Sou proprietário da São Francisco Filmes, que é uma produtora de vídeos.
E acabou levando uma coisa a outra. Aí lá eu tô trabalhando com comunicação, eu gero os institucionais, eu penso campanhas de marketing para o PM, para a gente melhorar a imagem institucional, a gente apaga fogo aqui ali quando acontece alguma coisa errada. Então, juntou as duas coisas. E hoje eu sou um policial comunicador. Da hora, mano. É bom, né, quando acontece de dentro do trabalho unir duas coisas que você gosta. Tipo, comigo acontece isso também. Eu trabalho com telemarketing e amo falar, eu amo me comunicar, né? Então é meio que, por mais que lá no telemarketing eu não fale com quem eu quero e de assunto que eu quero, mas ainda é uma forma de se comunicar, né? Queria cancelar minha net. Pesado, hein? Mano, cancelamento é algo. Meu Deus. E falar nisso, já desse eu cancelei um serviço da UOL que eu tinha contratado. E eu nem lembro por que eu tinha contratado esse serviço na UOL. Mas eu contratei, aí tava lá debitando meu cartão de crédito, aí eu fui cancelar. Aí eu odeio falar no telefone. Aí eu peguei e falei, pô, eu vou tentar cancelar de outra forma. Aí tinha um chat lá pra cancelar, né? E lá no site tava falando que era rápido e prático. Eu falei, bora ver se é rápido e prático. Aí o cara lá do chat tentou me convencer de todo jeito. Ó, fica, não cancele. Aí eu peguei e falei, mano, não é querendo ser chato contigo não, mas eu trabalho com isso. Eu sei a tua estratégia pra querer me convencer a ficar com isso, mas eu quero cancelar. Cara, e eu imagino... Tu tem que ter um psicológico absurdo, né? Nervo de aço. Sim. Não é pra qualquer um. Telemarketing é uma parada que não é pra qualquer um. Tu trabalha quanto tempo mesmo com isso? Mano, eu entrei em 2016 na LIC, né? Que é a única empresa que tem aqui no Acre de telemarketing. E em 2018 me demitiram, me tiraram. Aí eu passei 2019 inteiro desempregado, só no podcast. O tempo que eu mais investi no podcast foi 2019. Aí agora em 2020 eu voltei de novo. Eles me recontrataram e eu tô lá. Vou fazer um ano agora. Em dia 30 de abril eu faço um ano de novo. Cara, que coisa... E é legal que é um paralelo bem bacana, né? Porque tu fala com tanto tipo de gente que eu imagino lá, que isso deve facilitar bastante a tua comunicação nos podcasts, né? Não, pra caramba, é como eu falo, é um treino pra mim, não é uma escola. Porque me dá uma bagagem que eu não tenho. Apesar de que, às vezes, eu acabo pegando até, tipo, trejeitos de... Porque eu atendo pessoal de fora, né? A gente não atende ninguém daqui do Acre. A gente atende pessoal do Sul, do interior de São Paulo, mano. Você pensa num sotaque puxado do interior de São Paulo. Já conheço bem. Você tá ligado, né? O interior de São Paulo, do Rio de Janeiro, é absurdo. É muito caricato. É muito caricato. Mano, mas falando um pouco sobre o resenha, eu assisti alguns episódios. Na verdade, eu não conhecia vocês, eu conheci através do Gabriel, do TV Cachola, que a gente trocou umas ideias bacanas. E ele recomendou o meu podcast, e junto com o meu, ele recomendou o de vocês, né? E eu não conhecia. Eu falei, Gabriel, qual é esse podcast aí, mano? Ele pegou e falou que era podcast de vocês. Eu fui assistir alguns episódios. Achei muito massa. Em nível de qualidade audiovisual, que é uma parada difícil de manter. Geralmente, quando o áudio é bom, o vídeo não é tão. Às vezes o vídeo é bom, mas o áudio não é tanto. Às vezes tem as duas coisas boas, mas o conteúdo é um pouquinho pendente, né? Mas, pô, vocês estão com um trampo muito da hora. Fiquei muito feliz em ver o trampo de vocês. E aí eu fui acompanhar alguns, não tinha ninguém que eu conhecia, então eu fui ver, vou assistir esses daqui. E vocês falam muito de fotografia, vocês trabalham com o lance da fotografia, né? Isso. Como eu te falei, quando eu vim para Rio Branco, que eu sou de Sena Madureira, eu vim para Rio Branco tem mais ou menos uns 6 anos. E quando eu cheguei aqui, eu já trabalhava de certa forma com publicidade lá em Sena Madureira. E quando eu cheguei aqui, veio a ideia de colocar uma produtora para atuar aqui no mercado de Rio Branco. Porque eu sentia muita falta de empresas que trabalhassem com uma linguagem mais cinematográfica. Uhum. É uma coisa que eu sempre gostei. E quando eu cheguei, a publicidade do Acre estava muito datada. E eu vi nisso uma oportunidade. Então eu entrei com a São Francisco Filmes, passamos a atender algumas agências daqui. E quando a gente fez um trabalho, acho que para o Grupo Record, foi o primeiro grande trabalho da gente, o institucional de fim de ano, foi quando a gente ganhou muita notoriedade entre as empresas maiores e isso ajudou bastante a produtora a crescer. Aí desde então, além da publicidade, a gente começou a lançar produtos.
Uhum. Resenha Podcast é um produto da produtora também. Como a gente tinha estrutura aqui, fazia mais de um ano que eu tinha comprado esse equipamento já pensando em fazer um podcast, mas era outra situação, não tinha nada a ver com resenha e o equipamento estava parado. Foi antes da pandemia. Aí quando veio a pandemia, veio aquele boom do Flow, eu pensei, caramba, por que não fazer aqui no Acre, né? Aí montamos aqui, fiz isso, essa ideia surgiu numa reunião que eu fiz com alguns amigos aqui, que foi até o West da West Filmes, o Thiago William e o Paulo Martins da Marte Filmes. A gente fez uma reunião aqui, todo mundo trabalha com audiovisual e pensou, rapaz, por que a gente não faz um projeto junto para até aproximar, né? Porque no mercado a gente é concorrente, mas a gente na vida, nós somos, todo mundo é amigo aqui, todo mundo compartilha das experiências e veio a ideia, por que a gente não faz um projeto junto, né? Aí o Resenha foi a resposta disso. Aí hoje quem tá na mesa é eu, o Thiago e o West, né? Os três apresentando. O Paulo Martins, assim que a gente começou, ele entrou de férias, aí viajou, ficou 15 dias fora do estado e acabou que ele não entrou nesse primeiro momento, mas a gente ainda aguarda que dê certo para ele voltar, porque ele estava na mesa quando a gente teve a ideia. Então a ideia é que ele volte. E juntou isso. A gente tinha já uma carga do audiovisual e todo mundo queria melhorar a questão de se comunicar, porque, queira ou não, na publicidade você precisa saber se comunicar muito bem. E a gente viu uma oportunidade. Um podcast a gente vai estar falando com gente toda hora, é uma forma da gente aprimorar nossa comunicação. E como a gente já tem estrutura, vai ser fácil de colocar o projeto para andar. Aí, em um dia aleatório, a gente disse, vamos começar, chamamos o Pedro Martins, tipo, sabe aquele dia que vem na cabeça, vamos fazer hoje? Bora. Não estava na agenda. Primeiro Resenha Podcast vai ser dia X. Veio à vontade e disse, vamos começar. E desde então, toda quinta-feira, agora às 20 horas, a gente está fazendo. Sempre ao vivo, porque eu já consumia podcast, mas quando eu vi aquilo do Flow ser ao vivo e que tem toda a chance de acontecer algo errado, entendeu? Eu acho que isso aí, a adrenalina da emoção de estar ao vivo, das pessoas estarem vendo você ali nu e cru, é muito legal. Então, eu acho que seria muito legal, todo mundo concordou e a gente faz ao vivo desde então. E todo mundo quando chega, meu Deus, estou nervoso, porque ao vivo é complicado, não sei o que. Eu digo, não, relaxa que vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Quando a gente diz que vai dar tudo errado, meio que a pessoa diz, então bora. E relaxa, e acontece. Da hora, mano. Cara, primeiramente é da hora saber que você é de Sena. Eu tenho alguns parentes lá. Eu fui lá quando eu era criança, muito criança. Não tenho noção de como tá lá hoje, mas na época que fui era muito pequeno. Deve ser pequeno ainda, né? Não deve ter crescido na nossa cidade, mas era muito pequeno. Mas agora deve ter mais entretenimento, mais opções lá de lazer. Cara, E que não. Vou te atualizar sobre a Cena Madureira. não mudou muita coisa, não. Assim, a infraestrutura melhorou bastante. Agora já não tem tanta rua de barro, que parecia aqueles municípios bem que estavam nascendo mesmo, né? Tinha muita rua de barro, tijolo. Agora eles asfaltaram lá a maioria da cidade. Só que a cidade sofreu com essa alagação agora e, tipo, ferrou praticamente tudo que tinha sido feito. Aí meio que voltou a estaca zero novamente, eles estão se reconstruindo. A questão de entretenimento é uma das coisas que fez eu vir para a capital também. Porque lá era horrível essa questão de não ter opções de onde atuar como publicidade. Sim. Os mercados, as empresas que tem lá são muito tradicionais. Eles vão muito no tradicional, que é o quê? Anunciar na rádio, colocar um carro de som na rua, colocar uns carros na cidade. E mais a publicidade, da forma que a gente faz, voltada para o online e para o offline, eles não utilizavam. Então eu disse, cara, não dá para viver disso aqui em Sena. Aí eu me arrisquei, vim para Rio Branco e graças a Deus deu tudo certo. Mas infelizmente eu acho que ainda leva alguns anos para que a minha Cena Madureira consiga engrenar, assim, para pegar
realmente uma onda de crescimento, de modernidade, que até aqui na capital a gente sente muito que ainda está acontecendo. Sim, sim. Eu lembro que na época que eu fui lá, tinha uma rádio que, inclusive, o namorado da minha prima, ele era locutor dessa rádio. E eu lembro muito bem, assim, faz muito tempo, mas eu lembro muito bem de ter uma rua, zona principal e só. E o resto era rua de bar, como você está falando, né? Era rua de bar. E para quem tá ouvindo a gente não é do Acre, Sena Madureira é o município vizinho de Rio Branco. Você sabe quantos quilômetros tem de Rio Branco para Sena? São 140 quilômetros. 140 quilômetros de Rio Branco, que é a capital. E Sena, pô, da hora, muito, muito legal. Faz tempo que eu não vou lá e agora eu não tenho tanta vontade mais de ir, porque meu tio, que é um parente que eu tenho lá, meu tio e minhas primas, estão tudo aqui em Rio Branco. Mas eu tinha muita vontade de ir lá para ver meu tio, rever meu tio, na verdade, que inclusive é um policial civil, eu acho, aposentado. Eu não sei se você conhece. O nome dele é Chico Francisco. Eu não sei qual é o sobrenome dele. É Fernandes, né? Francisco Fernandes. Lá de Sena eu não conheço. Conheço de Manuel Albano, que eu também já passei por Manuel Albano 4 anos. Eu passei de município. Pois é, mano. E, cara, eu achei muito da hora, porque, assim, o podcast, mano, ele proporciona, principalmente pra gente que tá aqui em Rio Branco, pra gente que tá no Acre, que tá longe dos grandes centros, ele proporciona uma troca de ideia e dá a voz, tipo, no caso dos podcasts que são de entrevistas e bate-papo, né? Nem todo podcast é de bate-papo, que fique claro pra galera que tá começando a produzir agora e acha que podcast é só o de bate-papo e de entrevista. Uma coisa bacana, principalmente para nós, é de dar voz para pessoas que, tipo, por hora não tinham lugar nenhum para falar, né? Exceto a mídia tradicional, era rádio, televisão, enfim. E eu acho muito legal, quando eu criei a plataforma, foi exatamente para isso. Porque até então meu podcast também era de bate-papo, só que um tema bem, bem específico. Eu escolhia um tema e chamava alguém para conversar sobre aquele tema. Então, o cara ficava muito limitado. Quando eu criei a plataforma foi exatamente para isso, para poder dar liberdade para a galera falar, contar suas histórias. E ouvir histórias é muito bom, né? Ouvir histórias para a gente dar um feeling para a gente que, pô, você não vai conseguir achar em lugar nenhum. É por isso que eu falo que no telemarketing é um treino para mim, porque por mais que o cara vá ligar para mim, especificamente falando do problema dele que ele tem e ele quer que eu resolva, mas ele vai deixar vazar alguma coisa. Ele vai dizer, pô, minha filha ligou ontem, pô, já falou de uma filha, já sei de uma outra informação dele que eu não sabia. Até então ele era só um cliente para mim, mas agora ele tem uma filha, tá ligado? Então vai construindo narrativas, vai construindo história e com isso a cena de entretenimento e de podcast e de cultura, no geral aqui no Acre, vai começando a ganhar uma cara. Que é essa a minha luta desde 2018. É encontrar pessoas que pensem como eu, então parecido, e que a gente vá para o mesmo lugar, para que a gente crie uma cena forte aqui e o Acre deixe de ser esse lugar que as pessoas querem ir embora daqui. Não sei se você pensa parecido comigo. Sim, porque até a questão de mídia tradicional, quando você vai retratar alguém na mídia tradicional, é uma versão muito resumida. Eu acho que o podcast é justamente aí que ele vira a chave. Por quê? Quando tu lê a matéria sobre uma outra pessoa está falando sobre aquele alguém, está dando a visão dela, e você acaba, na maioria das vezes, tendo uma visão distorcida de muitas pessoas. Tanto que aqui, quando a gente iniciou, que a gente senta para conversar com algumas pessoas, a gente diz, caramba, essa pessoa é completamente diferente do que a gente imaginava, entendeu? A pessoa tem muito mais nuances do que você vê ali nas redes sociais, do que você vê numa matéria de jornal. Então, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal do podcast, porque a pessoa realmente como é, você vê um ser humano ali, um ser humano igualmente a você, falando sobre vivência, falando sobre o que ele é fora do script, né? Porque quando se é retratado na mídia oficial, você está falando, de certa forma, seguindo um script. E no podcast a gente consegue quebrar isso, né? É uma quebra. Já aconteceu, tipo, deve ter acontecido com vocês, se não aconteceu, vai acontecer ainda. Do convidado, quando acaba o bate-papo, o convidado fala, caramba, eu não achei que eu ia falar tanto. Já aconteceu com você? Já é essa parada? Todas as vezes todo mundo chega muito nervoso, diz, eu acho que não vai sair nada, pessoal, acho que não vai render, não sei o quê.
E quando começa, a 1h30 passa que ninguém... Passou 1h30, já a gente tá falando 1h30. E tá, porque é um papo de boteca, assim. É como se a gente sentasse ali na calçada dos amigos, tomando um tereré. E a conversa vai rolando. Ninguém tá preocupado com o horário. Mesmo que tenha geralmente está durando 1h30, mais ou menos, o nosso podcast. Quando passa 1h30, parece que não passou nada, entendeu? Parece que passaram alguns minutos. A gente não vê porque é muito suave, é muito leve, não tem... A primeira coisa que eu digo pro convidado é: não se preocupa, que não tem script, é um bate-papo. E eu só quero saber quem é você. Uhum. Principalmente a parada do vídeo, né, mano? Eu acho que a parada do vídeo intimida. Eu faço podcast há muito tempo, só o áudio, e tirando quando eu gravei com o Brian, que é meu ídolo no podcast, eu nunca tinha ficado nervoso pra gravar. Quando eu fui gravar lá com o pessoal do TV Cachola, que é vídeo também, nossa, eu tremi, mano. Eu tremi, os caras ajeitando lá os equipamentos e os caras achando que eu ia ficar suave, né? Porque eu sou acostumado a fazer isso, pá. E aí eu falei, não, mano, porque o vídeo é uma parada intimidadora, né? Tem uma câmera apontando pra você. Então é uma parada que intimida. Mas aí depois que começa o papo, é aquele negócio, a questão toda está em volta do papo, né? Da conversa. Depois que começa a conversa, Você acaba esquecendo as câmeras. você se desliga. É a mesma coisa quando você vai trocar ideia com o brother também. Você começa a conversar sem pretensão nenhuma, quando você vai ver, já tá conversando já há um tempão e perde até a hora de ir pra casa. A mulher fica puta quando o cara chega em casa. E, cara, ontem a gente testou uma coisa que era colocar os comentários durante a transmissão. A gente coloca na TV e ficou muito mais legal. Porque, tipo, o convidado tá contando uma história aqui, aí os amigos entram lá no chat e começam a dar detalhes, velho. É muito da hora, dá muito mais profundidade, ó. Fica muito mais dinâmico. Muito da hora. Sem contar que essa parada aí que traz o público também, né? O público se sente como se fizesse parte do negócio. Sim, sim. A nossa ideia foi essa, justamente para trazer a galera mais para dentro, de colocar os comentários durante a live. E ontem, pela nossa primeira experiência, já vai ficar. Já é uma coisa que eu vi que já faz parte agora do resenha. Da hora, mano. Cara, vocês que estão começando agora há pouco tempo, como é que vocês, tipo, estão sentindo a parada de fazer podcast, assim? Quando eu falo sentindo, você vai me entender. É no sentido de que, pô, o que que eu tô fazendo? Sei lá, sei se você parou para pensar isso. Eu tô trazendo pessoas para conversar, eu tô criando uma identidade, Resenha Podcast, é o nome da minha parada. Eu tô amando fazer isso, mas para onde está indo? Não sei se você já sentiu essa parada. Cara, na verdade, eu vou te dizer que eu pensei muito sistematicamente essa questão, porque eu trabalho muito questão de network. Eu sempre busquei criar oportunidades de network. E o podcast foi pensado nisso. Eu pensei, falar com essas pessoas é uma forma de expandir o network aqui da produtora. Quem sabe a gente ter mais contatos e através dessas pessoas chegar a novos clientes. Beleza, isso aí foi um planejamento estratégico pensando como empreendedor. Mas quando você começa a ouvir as histórias das pessoas, você começa a ver que é mais que isso, entendeu? Além do network, você começa a ter outra visão. Então, tipo, quando a gente começou, vamos fazer o teste, vamos ver. Se rolar, vamos fazer uns 5 episódios. E se rolar, a gente continua. E isso tá crescendo de uma forma tão legal porque a gente não forçou a barra em nada ainda. A gente não fez promoção para aumentar o número de seguidores, nada. Tudo que tá rolando lá é orgânico. Sim, sim. Então, isso tem sido muito massa. O feedback da galera chegando pra gente e o pessoal mandando conversa lá no chat e as pessoas descobrindo o podcast. O mais legal é o feedback das pessoas quando elas descobrem o podcast. Caramba, tem um videocast agora em Rio Branco e tal, que tá indo algumas pessoas que eu conheço, porque a gente está buscando fazer um público diverso, atingir vários públicos, justamente para que a galera entenda que realmente é uma resenha. A gente não vai focar no nicho aqui e vai nortear isso. Mas, assim, até te dando uma extensão do que foi o projeto.
Resenha veio também para ser um laboratório para que a gente pudesse lançar o produto podcast. Hoje a gente tem 4 podcasts que acontecem aqui na produtora, que é o Rádio do Baixinho, do Rodrigo Pires. Aí tem um que vai estrear hoje, daqui a pouquinho a gente está lançando pela São Francisco Filmes. Tem o do Frei Renan também, que não é um podcast, é uma live que ele faz semanalmente. E temos mais 2 para começar também, que eu não posso falar, mas que são clientes que vão iniciar. Ou seja, é um produto que a gente testou e agora está oferecendo para outras pessoas, entendeu? Aí isso já tá vindo na nossa... a gente já está vendo uma necessidade de expansão, tipo, a gente tem uma sala aqui hoje pronta para fazer podcast. Como preencheu muito rápido, cara. Quando eu abri, eu disse que... Eu fiz um stories dizendo que ia abrir para 4 clientes. A gente preencheu no mesmo dia os 4 clientes. E o legal é que foram pessoas que a gente conhecia, então dá mais uma segurança. Aí preencheu as 4 vagas e eu disse, cara, eu vou ter que abrir outra sala. E aqui no prédio onde a gente está, vagou uma sala e eu disse, eu acho que eu vou pegar essa sala para abrir mais uma sala, mais um estúdio. E para tu ver como é a questão da expansão. Porque essa galera que tá vindo, aí sim, eles vão trabalhar nicho. A gente, nesse podcast que a gente vai ter hoje aqui às 7 horas, às 19 horas a gente vai ter um podcast aqui que é falando sobre trader. Os caras vão falar sobre Bitcoin e tal. E isso aí é um nicho. Mas só que tem um monte de gente querendo ouvir sobre isso. Entendeu? Sim. E tem um monte de gente querendo ouvir sobre certos assuntos. E a gente viu uma oportunidade de, estender a nossa rede de contatos, 2, lançar um produto e 3, aumentar nossos produtos, porque a gente vai ter mais um podcast da casa, sem ser o Resenha, que isso eu ainda não falei nem em um canto, tanto que é uma coisa que ainda está embrionária, que eu tenho uma conversa aqui com alguns parceiros ainda e a gente vai fazer uma coisa voltada para empreendedorismo. Beleza, isso aí é voltado para nicho. Não é igual o Resenha, que o Resenha vai passar pessoas de todos os ramos. De empreendedorismo a gente vai focar nisso. Mas já é um subproduto, entendeu? Da hora. Eu acho que a tendência é essa para quem está começando. Depois que o mercado do podcast aumentou muito, então por que não ampliar isso, né, cara? Principalmente para vocês que trabalham com audiovisual, é algo que faz muito sentido, e além de fazer muito sentido, é muito importante também para a gente. E, cara, eu penso assim, eu amo rádio, né? Rádio, para mim, é a minha maior paixão. Se o cara chegasse para mim hoje e falasse, abandona teu emprego, tu vai ganhar 60% do que tu ganha no teu trabalho, mas tu vai trabalhar com rádio. Eu largava na hora, sem pensar 2 vezes, sabe? Porque é uma parada que eu amo fazer. Então, quando na minha época, agora querendo dar uma de velho, mas enfim, tempos atrás, a gente não tinha acesso a isso, né? A gente não tinha acesso a tanta coisa, tipo, teve o boom lá do YouTube, onde todo mundo queria ter um canal no YouTube, a gente criava um canal no YouTube, mas não sabia fazer, e aí depois do YouTube veio o Instagram, aí depois do Instagram agora tá na onda do podcast, então a gente tem opções, a gente é uma geração que a gente tem mais opções de se comunicar com a galera. Mas para uma galera que não tinha essas opções, que era a famosa mídia tradicional, que tinha que trabalhar com mídia tradicional, é muito bom agora poder ter opções para trabalhar, né, para desenvolver. Porque é aquilo que eu sempre falo aqui, mano. Tem muita gente boa aqui em Rio Branco, tem muita gente boa aqui no Acre, que precisa ter uma oportunidade, sabe? Precisa dar voz para essas pessoas. Toda vez que eu identifico alguém que tem talento para alguma coisa, eu falo, mano, cria um podcast. Porque é a minha área, né? Então, é tipo como se fosse meu lugar de fala. Então, eu falo para a pessoa fazer podcast porque eu vejo nela talento, eu vejo nela que ela tem potencial para aquilo. Aí a pessoa fica com aquelas inseguranças, aquele medo, mas não vou, porque o que vão pensar de mim, não sei o quê. E isso é comum também, isso é normal. Eu acredito que quando vocês fizeram, ainda tiveram isso, mesmo tendo toda a bagagem cultural de saber trabalhar com audiovisual, mas é um mercado que para vocês era novo, né? Era o videocast, era uma parada que vocês não sabiam se ia dar certo. Então o medo, ele é iminente, cara. Agora, o que não é iminente, o que não pode rolar, é deixar de fazer por conta do medo, né?
Sim, porque todo mundo tem aquele negócio, cara, não tô preparado. Vai sentar preparado, pô. Se você for esperar estar pronto, você não começa nunca. Foi como eu te disse, chegou um dia, a gente disse, vamos fazer, bora. Só bora, porque se pensar muito, você não vai. Eu, eu sou muito assim porque eu acho que a minha criação me ajudou bastante. Eu sou filho de radialista, meu pai tem quase 30 anos de rádio. Então eu cresci vendo como ele se comunicava, ele tem uma forma muito. Eu chamo a comunicação dele, eu digo que ele é meu professor, o Ronaldo Duarte. Eu digo que ele é meu professor porque eu chamo a comunicação dele de comunicação universal, que é uma língua que conversa com todas as classes, com todas as pessoas, que é algo que ele pode falar tanto numa reunião de empresários, quanto no lugar mais humilde ali, no lugar mais longínquo do Acre, todo mundo vai entender. Isso eu acho do caramba, e eu sempre gostei muito disso. E eu disse, isso é algo que eu quero trazer para mim também. E o podcast é uma oportunidade de fazer isso. E todo mundo, se tivesse a oportunidade de passar por uma mesa, de uma bancada de podcast para passar, para contar a sua vida e entender a importância disso. Isso vale mais que qualquer coisa, cara, mais que uma matéria, mais que um editorial. Quando você vê a história saindo da boca da pessoa ali, sem aqueles filtros que às vezes acabam distorcendo a história, cara, isso faz toda a diferença. E para expandir aqui, eu acho que só faltava esse plus das pessoas entenderem. As pessoas não precisam focar nessa questão de especialização na comunicação se elas forem especializadas em alguma coisa. Tipo, vou fazer, sei lá, deixa eu ver, arquitetura. Eu sou arquiteto, tenho experiência, trabalho nesse mercado há tanto tempo, há vários anos, e quero um podcast sobre arquitetura. Eu preciso ser um comunicador? Eu não preciso, só preciso falar sobre o que eu faço no meu dia a dia. E a comunicação vai melhorando com o tempo, entendeu? Mas as pessoas esperam estar preparadas. É isso que eu digo para elas quando elas vêm aqui. Eu digo, você faz isso a vida toda. Você fala com as pessoas todos os dias. Aqui você vai só fazer o mesmo, vai reproduzir o mesmo. Não se preocupe de pensar, vou apresentar o jornal. Não é uma entrevista, não é um programa que você vai participar, que tem que seguir ali a risca para dar tudo certinho. Não precisa dar certo, só precisa acontecer. Sim, com certeza. Cara, isso me fez lembrar uma experiência que eu tive. Eu sou muito fã da banda Rosa do Saron, que é uma banda católica muito famosa e tal. Em 2014, eles lançaram um álbum chamado Cartas ao Remetente, né? Um álbum excelente, né? Padrão Rosa do Saron de ser, dali para maior. Sim, sou fã. Você conhece, né? Não tá me encantando. E aí, mano, eles lançaram, e nessa época eu escrevia para um blog chamado O Propagador. Era um blog que era eu, do Acre, uma menina da Bahia, um cara do Rio, outro de São Paulo e outro do Espírito Santo, se não me engano. Eram vários blogueiros do Brasil, assim. E eu escrevia lá, eu tinha uma coluna lá chamada Um Brinde, que eu sempre falava de assuntos do cotidiano, o que eu faço até hoje com o meu podcast. Assuntos do cotidiano, dando minha opinião. E aí, a gente também tinha as resenhas de álbuns. E eu fiz uma resenha do álbum do Carlos Remetente, do Rosa do Saron, e escrevi lá, a gente publicou e tal. Eu lembro que o propagador no Facebook, era Facebook, não tinha no Instagram nessa época. De ter tem, né? Mas a gente não tinha Instagram. E eu lembro que tinha uns 2.000 seguidores. E chegou no Rosa do Saron, chegou em alguém do Rosa do Saron, e o Rosa do Saron divulgou, compartilhou na página deles. Cara, foi um boom pro site, sabe? O site não caiu, não tinha estrutura para aguentar tanto acesso, assim. E aí eu lembro do Danilo, que era o cara do blog na época, ele chegou para mim e falou, Jonathan, tu derrubou o site. Eu falei, eu não derrubei não, eu só escrevi uma resenha, cara, sobre um álbum de uma banda que eu sou fã. E todo mundo me agradeceu, me parabenizou na época e tal, e eu fiquei muito feliz também com o resultado. No momento, na hora, eu não tive noção daquilo, eu não tive noção do que estava acontecendo. Depois foi que eu vim perceber do que tinha acontecido. A banda compartilhou, porque eles leram e eles acharam que valia a pena compartilhar, né? No Facebook deles. Compartilharam um link do blog e tal,
e a página cresceu pra caramba. Eu passei mais um ano lá nesse site, depois eu saí. E o que que significa? Que às vezes, cara, não é a questão de você, tipo, ter ou não os equipamentos. Ter ou não, eu falo muito, eu bato muito nessa tecla, inclusive. De saber ou não como funciona o lance do algoritmo, tá ligado? Às vezes é muito mais importante você ter o que dizer, sabe? Você ter o que dizer. Você ter um conteúdo que tem, por mais nichado que seja, cara, não importa, você vai falar sobre o quê? Sobre a segunda divisão do Campeonato Africano, não importa. Tem público. Sempre Sim. vai ter público para aquilo que você quer falar. Você não é o único ser humano na face da Terra que sabe disso. Tá? Você não é o único ser humano. De 7 bilhões de seres humanos, você acha que você é o único que sabe disso? Não, tem mais pessoas que estão precisando, ansiando saber sobre esse conteúdo, e você pode ser o revolucionário. Você, nessa área, pode ser o cara que vai falar sobre isso. É porque as pessoas acabam se preocupando muito com os números no início. E elas acham assim: vou fazer um podcast sobre Rosa de Saron. A partir do momento que eu começar agora, todos os fãs de Rosa de Saron vão me seguir, entendeu? É meio que isso. E não é. Às vezes a pessoa não sabe que existe e ela tá com a ânsia de achar aquele conteúdo. Ela tá esperando chegar até ela. E leva tempo, porque é toda uma rede de contatos, mas é aquela questão. Às vezes acontece isso, de alguém muito influente vai e compartilha o conteúdo e chega todo mundo junto, entendeu? Então é muito a questão de você ter resiliência também, não parar de produzir o conteúdo e acreditar no que você está fazendo. Como tu disse, tem público, mas o teu público não, às vezes não sabe onde você está e você precisa resistir até que ele encontre. Sim, com certeza. Eu gravei com o Solari agora, recentemente. O Solari falou muito sobre isso. Ele falou que se você criar um podcast ou criar qualquer tipo de conteúdo pensando nos números, você vai se frustrar. Porque não vai ser assim, sabe? Ninguém vai te conhecer de primeira e você vai bombar. Você vai penar, você vai... Quando eu gravei com o Brian, que é a minha maior referência no podcast, o primeiro podcast do Brian é com o Maurício Meirelles, cara. O cara hypado, né? E mesmo assim, mesmo o primeiro episódio do Brian sendo com o Maurício Meirelles, ele não bombou de primeira. Não foi no primeiro episódio que o podcast dele ficou conhecido. Né? Hoje eu tava lá, é um podcast top 10 do Spotify, mas na época levou tempo para ele ser pro podcast dele ser o Eu Tava Lá, que é hoje conhecido nacionalmente. E eu encaro muito isso também, porque assim como vocês, cara, eu também trabalho organicamente. É só no boca a boca, no divulga. E eu cheguei a ouvintes em Portugal, em Hong Kong, na Angola. Eu tenho ouvintes hoje na Romênia. Eu não sei nem onde é que fica a Romênia, eu tenho ouvintes lá. E às vezes eu fico pensando assim, caramba, como? Como, velho? Sabe? Mas é isso, é a questão da você não tem controle sobre o seu conteúdo, sabe? O seu conteúdo... Você faz e joga ele pro universo. Espera que ele chegue nas pessoas. É que nem filho, né? A mãe para e manda pro mundo. E aí o filho vai ser alguma coisa. Sim, velho. E eu acho que eu tava olhando na tua página, eu vi que tu falou com o Vilela, né? Bravo, Vilela. Tu é doido, cara. E o próprio Vilela, pra tu ver como são as coisas. Eu assisti o Vilela em outro podcast. Eu não lembro o podcast que eu assisti ele, não era o dele. E ele tava falando que ele tava muito, numa situação muito difícil devido à pandemia, tava parado, não tava fazendo show, as contas estavam atrasando e ele não sabia como ele ia sair disso. Aí veio a participação dele no Flow e tal, ele disse, cara, eu vou fazer um podcast. Inclusive, ele ia fazer nos estúdios do Flow. Mas, quando ele teve a primeira experiência, ele disse, cara, dá para mim fazer isso e fazer em casa. Aí ele montou o estúdio em casa, iniciou, e mesmo ele sendo já um cara bastante influente, com muitos seguidores, o Inteligência Limitada só explodiu quando ele levou o Danilo Gentili lá, entendeu? Então vai um convidado e vira a chave do cara, e ele disse que hoje o podcast é a atividade principal dele. Tipo, é o que tá pagando as contas dele, e é uma coisa que ele tá adorando fazer, porque podcast é do caramba. Falar com pessoas é muito massa, entendeu? Então, quando a gente vê isso acontecendo até com os grandes, a gente vê a importância da gente entender o processo.
Porque tanto o pequeno como o grande vai enfrentar essas dificuldades também no início. O cara tem que saber que não vai ser fácil. E ele viu que ele viu uma oportunidade no momento que ele participou. É mais ou menos o que acontece aqui. Tem muitos convidados que vêm, que quando saem aqui do podcast, eles querem fazer o podcast deles. Eles, cara, o que eu faço também para falar sobre assunto tal? Que é uma coisa que eu domino, é uma coisa que eu conheço pessoas do meio e que eu conseguiria construir um público e falar com essas pessoas. Então isso é muito massa, entendeu? Porque a gente acaba fomentando de certa forma. Quando o pessoal fala, tem concorrência... Cara, eu não consigo pensar em outras pessoas que estão fazendo podcast aqui como concorrência. Porque esse ramo ele é embrionário aqui no nosso estado, ele está nascendo, entendeu? Ele está nascendo, então precisa que ele se expanda para que um dia a gente diga, existe uma concorrência. É igual o Flow e Podpah. Pô, o Flow e Podpah não é uma concorrência, pô. Os dois eles necessitam um do outro para que o segmento fique mais forte e todo mundo ganhe. Que mais pessoas consumam podcast. Não, e não tem como ter concorrência, porque não é, você não precisa estar no mesmo horário, na mesma data. Eles não estão no mesmo horário. Não, cara, o conteúdo está lá. Você pode assistir um e depois assistir o outro. Simples, não tem esse negócio, tipo... concorrência tem em rádio, que são os programas simultâneos na mesma hora. TV, né, que é a mesma hora. Ou você assiste o Jogo da Globo, ou você assiste o Chiquititas do SBT. Não tem como assistir os dois ao mesmo tempo. A não ser que você coloque duas televisões, né? Mas não tem como ter concorrência em podcast. E eu acho, é uma parada que eu gosto muito de falar. E eu acho, mano, que é muito mais importante a gente bater na tecla de trazer mais pessoas, novas pessoas para fazer o conteúdo, que isso fortalece todo mundo, isso fortalece a gente, porque eu gosto de pensar na gente como um todo, né? Rio Branco, Acre em si, do que ficar com discussão besta, sabe? Com discussão boba, com discussão que não leva a lugar nenhum. E eu tava trocando ideia, inclusive, com o Giovanni ontem, que eu falei que ia gravar contigo, e o Giovanni Calegari do TV Cachola, né? Comediante e tal. Vale, e ele vai criar um podcast dele, cara, um podcast que é só dele. Ele faz parte do TV Cachola. Eu quero trazer aquele sem vergonha. Não, ele vai. Meu amigo. E aí, só que o Giovanni, você tá ligado quem é o Giovanni, né? O Giovanni é complicadíssimo aquele. Mas eu amo ele, coração. Inclusive, terça-feira, se bem que a gente tá gravando isso aqui só vai sair em maio, né? Mas enfim, o que eu tava falando, lembrei. E ele vai criar um podcast dele só em áudio para falar de assuntos que ele quer falar. E ele disse que eu fui a inspiração para ele, né? Eu falei, mano, você já tem como. Isso aí não esquenta o coração, não, faz incendiar. Não, o Pedro Roy também, que é um outro comediante, ele criou o dele, falou também que foi a inspiração. Quando ele gravou comigo, foi que ele virou a chavinha dele. Né? Mais ou menos o que aconteceu com o Vilela lá no Flow. Ele falou que quando ele gravou comigo, ele pegou e virou essa chavinha dele, falou, caramba, eu vou fazer. E o podcast do Pedro, eu até dei um puxão de orelha nele recentemente, que tá parado o podcast dele, ele lançou 2 episódios e parou. Eu peguei e falei, mano, volta a fazer o teu podcast. Volta, pelo amor de Deus. Volta a fazer essa porra aí, não para não. Porque o podcast dele é muito massa, porque ele gravou de casa e o convidado tava na casa dele, não era pessoalmente. Então ele botou 2 telinhas, a dele e a do cara, e ficou muito show. Eu achei até que revolucionária a parada que ele fez. Outros podcasts já fazem isso lá fora, mas tipo, aqui no Acre é revolucionário, porque tipo, a gente está num cenário de pandemia, não é todo mundo que sente a vontade para estar pessoalmente gravando, não é toda vez que dá para gravar pessoalmente também, que é outra parada. Por exemplo, se fosse por mim, eu tava gravando contigo pessoalmente, que eu acho legal o lance pessoal, eu acho da hora. É que nem eu gravei com o Giovanni. O Giovanni veio aqui no meu apartamento, a gente passou 4 horas conversando, ficamos bêbados. Foi top demais, mano. Foi 4 horas de conversa, muito da hora. É que o meu editor sofreu pra editar. Vai sofrer, ele nem começou a editar ainda. Mas o que acontece? A gente fortalecer. O Vilela, quando gravou comigo, ele falou sobre isso. Ele falou quando ele foi no Flow, ele teve essa chave virada e ele pensou em tudo. Ele pensou no nome, ele pensou na arte, ele pensou
Ele pensou no cenário, ele pensou em tudo é pensado. Ele falou que ele pensou aquilo ali como algo profissional, mais ou menos o que vocês estão fazendo com o resenha. Ele pensou em tipo aquilo como uma parada profissional. Óbvio que não descarta também o lance orgânico da parada, de ser natural, de ser de coração, de ser de amor. Foi uma coisa até que eu achei da hora que vocês gravaram com o cara. Acho que foi no primeiro episódio que vocês gravaram. Foi com o primeiro episódio lá com o fotógrafo. Vocês falaram sobre isso, eu achei muito da hora, sobre o lance de fazer por amor, o lance do dinheiro. Pô, ninguém vive só de amor, né? Você precisa da grana, mano. Sim, sim, tem que ser sustentável, cara. Por isso que eu te falei que quando a gente já fez pensando em virar um negócio também, porque é uma forma de você sustentar o amor. O amor, ele tem que estar presente, você tem que ter tesão ali naquilo que você está fazendo, mas se não tiver como ser sustentável aquilo, aí com o tempo não vai ter como manter, entendeu? Então, você já pensando desde o começo de forma sustentável, você garante a longevidade do projeto. Você garante que ele vai poder se manter e vai poder continuar existindo e expandir. Então, por isso que a gente pensou isso desde o começo, para que o projeto possa durar aí anos e anos, até que, sei lá, outras pessoas assumam o projeto, porque a gente faz muito isso. Quem trabalha com empreendedorismo faz o quê? Prepara um projeto, vivencia ele ali durante anos, até o ponto que outras pessoas possam tomar as rédeas e cuidar. Mas você tem que fazer com muito carinho, tem que fazer uma base muito sólida para que aquilo ali não vai desmoronar no primeiro momento que você não estiver presente. E o lance da base sólida é muito importante, mano, principalmente em podcast. Se você fizer uma pesquisa rápida no Spotify, de podcasts que começaram nessa pandemia e pararam, é frustrante, assim, é desanimador. Eu pesquiso muito, né? Podcast é uma parada que eu pesquiso muito. Principalmente podcast só em áudio, né? Eu não sou o cara que gosta de assistir muito podcast em vídeo. Eu assisto de amigos, gente que eu gosto. Eu assisto de vocês, eu assisto de TV Cachola e o do Vilela, né, claro, e do Solar só. Os quatro que eu assisto assim sempre porque são de gente que eu gosto. Mas eu não gosto muito de assistir videocast, não, que me cansa. Mas podcast, tipo, em áudio, meu Deus, tem um monte aqui que eu escuto pra dormir, pra lavar louça, pra arrumar casa, pra ir trabalhar. E aí, cara, os caras começaram a fazer, pai e tal, gravaram 1, 2, 3, 4 episódios, aí, tipo, pararam. Aí pararam em dezembro e voltaram a fazer em abril. Aí pararam de novo. Aí eu fico pensando assim, caramba, eu sei o que o cara tá passando, porque eu também passei por isso, tá ligado? Eu sei, eu entendo o que ele tá passando. No meu caso, acontece se você fizer uma pesquisa rápida lá no feed lá do Teólogo de Quinta no Spotify, você vai ver episódios lançados em setembro de 2019 e o outro em janeiro de 2020, tá ligado? Por quê? Porque eu tive treta em casa, eu tive treta com equipamento, meu editor teve treta lá, porque ele tá comigo desde o começo, então é ele que edita. Teve um período muito curto que ele não editou, porque ele não estava tendo condições, mas eu editava sozinho. Sabe? E é lance pessoal, e é lance de, às vezes, de desanimar mesmo também. Você lança lá o episódio, sei lá, tem 2 ou 20, você e a sua mãe, sabe? Acontece muito isso. É uma parada que acontece. A gente precisa só dizer para essa galera que isso é normal, isso é natural, isso é do processo, tá ligado? Eu acho que, não sei se você gosta de futebol, mano, mas futebol é minha paixão também. Você vê um jogador, por exemplo, um jogador que tá em alta, tá em destaque. O cara tem 17 anos, né? O cara faz um jogo ruim, porra, não presta, não serve, gastou dinheiro à toa, não serve pra nada, tem que botar no banco. Pô, o cara tem 17 anos, fez 2 jogos, sabe? E acontece, mano, a pressão que você joga em cima de você, ela é compreensível, ela só não pode ser determinante, né? Eu acho que aí que entra a questão de ser orgânico. Porque o orgânico, ele te priva de certas obrigações. Você não tem que ficar prestando ali esclarecimento. Não digo esclarecimento, mas não tem que ficar forçando para agradar ninguém. Você está fazendo ali, primeiro, porque você gosta, e depois porque você quer fazer aquilo, entendeu? Tipo, o meu primeiro contato com o podcast, o primeiro podcast que eu comecei a ouvir foi o Não Ovo, do Não Salvo. Não sei se tu conhece. Que é deixa eu me lembrar o nome do site dele. Não Salvo o blog dele. É um blogueiro muito conhecido. E não Ovo.
o nome do podcast, cara, é sensacional o podcast. Eu acho que ele tem mais de 10 anos já esse podcast. É bem antigo, ele é lá do tempo do Nerdcast. Eu acho que Ele e o Nerdcast são os mais antigos do Brasil. o Nerdcast eu acho que foi um dos primeiros. O Não Ovo veio logo depois, assim, logo depois mesmo. Foi bem próximo. E eu escuto até hoje, eu acho do caramba. Tô indo pro trabalho, eu coloco no rádio e vou ouvindo. É a minha rádio, podcast, entendeu? Então eu já consumia muito antes de começar. Hoje até a gente está vivenciando um processo de desconstrução aqui no podcast. Todo mundo, principalmente os que ficam na mesa. Porque você tem que quebrar aquele negócio de que é uma entrevista. Não, aquilo ali mata, cara. O mais legal de um podcast é quando o cara começa e na segunda frase já sai totalmente assim de como se fosse uma entrevista, vira uma conversa. Eu acho que quebra o script. Eu acho muito massa quando isso acontece, entendeu? Porque quando fica o formato de entrevista, parece, sei lá, que a gente tá assistindo o Jô Soares. Não, o Jô Soares não, minto, porque o Jô Soares era do caramba. Do caramba. Até hoje é um dos programas que eu assisto direto ainda. Assim, em vez de quando eu vou lá e relembro algumas entrevistas que aquele cara era genial demais. E o podcast é aquilo ali, só que em áudio ou então numa estrutura adaptada. Todo mundo... Cara, o Jô era 1h da manhã lá em São Paulo. 1h da manhã. Tinha uma audiência. É uma coisa de se pensar, entendeu? E tinha audiência. Tanto que os talk shows salvaram muitas emissoras. O Danilo Gentili, quando começou na SBT, a SBT estava apagada, cara. A SBT só tinha um conteúdo ali infantil, praticamente, que era Chiquititas e Chaves, a gente assistindo Chaves, todo mundo, né? Mas eles estavam vivendo de passado no SBT. E veio o Danilo com um formato ali que é entrevista, mas uma entrevista descompromissada, mais ou menos como funciona no podcast. Então, as pessoas gostam muito de ouvir histórias. Eu não acho que o podcast tem uma vida limitada. Que é uma modinha, daqui a pouco vai acabar. Não, ele vai se adaptar, ele vai se transformar. Tudo se transforma. Mas eu acho que não acaba não, porque existe há 10 anos e ele está estourando agora. Está estourando agora porque as pessoas Tá só crescendo. estão parando para ouvir a história de outras pessoas. Às vezes, o cara que conviveu anos contigo ali, senta para falar sobre a vida dele e tu fica, caramba, eu não sabia disso. Agora pensa, tipo, várias pessoas que a gente admira, que a gente não faz ideia do que eles vivem realmente na vida real, fora do Instagram, fora das redes sociais, fora da formalidade da TV. Então, é uma coisa que eu acho que não vai passar, cara. Não vai passar. As pessoas não perdem interesse em ouvir histórias. Tanto que, sei lá, Big Brother tá na 20ª edição já, e a audiência só cresce. Não tem, cara, não tem isso. Às vezes vai mudando, as pessoas vão enjoando do formato. Aí você tem que se reinventar. Mas vai passar, eu acho que não passa, não. Eu penso em um investimento e uma atividade de longo prazo, o podcast. O que vai acontecer, cara, que eu até falei com o Solar sobre isso, o que vai acontecer muito, porque e já acontece, né, eu acabei de dar um exemplo de podcast em áudio que acaba, começa e acaba, é de gente que vai se frustrar ou desistir, vai parar mesmo e vai ficar lá. O videocast do cara lá no YouTube, com 10 episódios, 20, enfim, até com mais, e vai parar. Mas o que não vai acontecer, que eu imagino que não vai acontecer, é tipo desaparecer, né, a mídia. Porque, cara, isso aí a gente já escuta o quê? Desde que a gente é criança, a gente escuta que a TV vai acabar com o rádio, a internet vai acabar com a TV e nada acaba com nada, né? Nada acabou. Pois é. Os formatos se reinventam, pô. Porque, assim, podcast tá explodindo aqui no Brasil, como eu te falei, sei lá, a minha experiência própria, eu consumo há mais ou menos uns 10 anos podcast, mas nos Estados Unidos, por exemplo, existe há muito tempo, tem canais lá que são extremamente tradicionais de podcast. Eu não sabia, eu comecei a conhecer quando a gente começou a fazer aqui. Eu comecei a pesquisar formato, porque eu me preocupo muito com etiquetar, de montar uma mesa legal,
de montar um cenário legal. Aí eu vou buscar referências. Aí comecei a descobrir os podcasts dos Estados Unidos e, cara, é surreal. O tanto que eles já mudaram, tanto que eles já se adaptaram lá. Eu assisti recentemente um podcast do Robert Downey Jr., o Homem de Ferro. Nossa, até no Homem de Ferro. É antigão, acho que tem uns 5 anos que ele foi lá. Foi logo quando ele gravou o primeiro filme, eu acho. E isso é muito doido de tu pensar. Cara, a gente tá vivenciando isso hoje, a questão de podcasts, mas é uma coisa que sempre existiu, porque é um formato que já deu certo. Ninguém tá testando. Tanto que o Flow, os caras transplantaram praticamente a fórmula que tinha de um programa dos Estados Unidos, que é bastante badalado, é até aquele que o Elon Musk foi lá, fumou maconha e tal, e fizeram no Brasil. E deu certo, cara. Os caras já tinham público, os caras já tinham um público que eles traziam ali como gamer. Fizeram uma estratégia extremamente inteligente, que é de pegar mais pessoas influentes e bombaram, porque o podcast ele tem isso de agregar os públicos. Porque dependendo do teu convidado, tu tá trazendo público novo. Toda vez que a gente traz um convidado aqui no Resenha, o número de seguidores vai aumentando, porque cada um tem seu público. Isso é muito massa. Eu sei que a retenção é muito baixa, tipo, sei lá, a pessoa tem 10 mil seguidores, vai aumentar ali uns 20 seguidores nos nossos, mas é 20. Aí depois mais 20, e são de públicos diversos, entendeu? Então você acaba tendo um público muito diverso, de vários segmentos, e isso é muito massa. Essa construção, essa forma de você... como eu falei, a questão de aumentar a longevidade do projeto vem através disso. É porque não falta gente para falar de coisa diferente, e o público vai se acostumando a saber que existem muitos assuntos que é legal ouvir. Às vezes você quer ouvir sobre uma coisa. Eu escutava muito o Loopcast, que é o podcast do Loop Infinito, que é um canal sobre tecnologia e tal, eu gosto pra caramba. E a época que eu era muito vidrado em tecnologia, eu pensava que, o tipo de conteúdo que eu gosto de consumir é esse e pronto. Mas aí eu comecei a escutar outros tipos de podcast e disse, não, cara, eu vejo tudo. Eu não quero me limitar. Eu quero, onde houver oportunidade de eu adquirir mais conhecimento e que aquilo seja divertido, seja uma experiência legal, eu vou estar consumindo. Então, acho que é muito isso. O público vai ficando diverso, mas o público vai aprendendo também que é legal ouvir variedade, entendeu? Ele não ficar preso a um nicho. Sim, cara, sem contar que... Não, é muito amplo. O universo do podcast é uma parada muito ampla. Eu escuto alguns que... Todos os podcasts que eu escuto, na verdade, que eu assino lá no feed lá do Spotify, são totalmente diferentes um do outro. E isso me faz lembrar também... deixa eu lembrar... lembrei. Sobre a questão dos números, mano. Os números, ele é importante, mas ele também é prejudicial porque ele faz com que a gente perca a noção de que por trás daquele número tem uma pessoa, né? Ele deixa menos pessoal a parada. Então, por isso que é importante você, tá aberto para ouvir o seu público. Quando um cara vem e escreve para mim, manda uma mensagem para mim dizendo, Jonathan, eu vi esse podcast, muito massa, não conhecia, pá. Muito massa, muito legal, vou passar a ouvir, vou indicar. Cara, isso faz com que a parada se torne mais especial. Pô, eu tô falando para alguém. Alguém tá me ouvindo, alguém parou para me ouvir. Alguém botou um fone no ouvido e me ouviu de alguma forma. Então a gente perde a noção através do número. Caramba, se não tem 1000, então porque não serve, não presta. Caramba, e aquelas 999 ali, não presta, não serve? Tem que ter 1000, sabe? E aquele 2, aquele 10, aquele 8. Então, para mim, é óbvio que não é para todo mundo que essa chave vira, né? Às vezes tem cara que vai precisar apanhar pra caramba para aprender. Então você não aprende. Mas para mim, cara, eu aprendi muito cedo em relação a isso. Porque você imagina, quando eu comecei a fazer, não tinha ninguém fazendo aqui. Tinha o Roberto Vaz, que eu sou fã pra caralho do Roberto Vaz. Inclusive, eu quero gravar com ele já há um tempão e nunca rolou. Mas o podcast que ele tinha no Spotify, na verdade, era um áudio do que ele fazia no YouTube. Eu nem sabia disso. Não sei 24 horas lá. Mas só, não tinha mais ninguém, no Acre fazendo. Então, o que eu fiz? Não vou fazer? Vou parar? Não, eu fui buscar amigos de fora. Tanto que meu primeiro episódio é com a menina de Lusiana, em Goiás. Menina do interior de Goiás, a Fiamma.
que ela tem um movimento lá muito massa, com skatistas e tal. E eu gravei com ela, meu primeiro episódio é com ela. E gravei com muita gente de fora, eu gravei com o pastor de São Paulo, eu gravei com muita gente de fora, pô. Depois eu comecei a gravar com amigos. Meu amigo aqui, pô, vamos gravar comigo. E você vai ensinando também para seus amigos o que é a parada, que eles não sabem. E aí, com o tempo, isso vai criando forma, isso vai criando, você vai, tipo, moldando o seu conteúdo e vai virando algo diferente. Quando eu gravei com o Brian, mano, e tinha um cara que era fã do Brian aqui em Rio Branco, ele mandou mensagem para mim e falou: caramba, eu não sabia que tinha um podcast no Acre. Muito bom saber que você faz podcast também. Mandou um e-mail para mim, inclusive. Aí, e eu fiquei muito feliz, caramba, porque, tipo, você imagina, eu nunca ia chegar nesse cara se eu não tivesse gravado com o Brian. Nunca. Sabe? Qual é a possibilidade de eu chegar nesse cara? Porque ele não sabia que tinha podcast no Acre. Talvez ele nunca tivesse pesquisado também. Então, uma parada que eu faço há muito tempo, eu até aconselho vocês a fazer também, no Instagram, eu coloco a hashtag podcast é acreano. Podcast é acreano, que é pra galera pesquisar, a galera entrar lá na hashtag e encontrar a gente, pô. Sabe? Encontrar a gente fazendo perto dela e se sentir representada também. Porque, pô, é legal assistir um Flow, é legal assistir um Podpah, é legal assistir, tipo, uns podcasts da vida aí, é legal ouvir um podcast de fora. Mas, caramba, ouvir um podcast daqui, com a nossa linguagem, a gente falou de Sena Madureira. Pô, ninguém sabe quem é Sena Madureira lá fora. Sim. A não ser que a gente contextualize. Então, ouvir um cara que é de Sena, o cara que tá lá em Sena agora, nesse exato momento, ouvindo, pô, tá falando de mim, tá falando da gente. Isso é muito massa, mano. Esse é meu intuito, essa é a minha intenção, tá ligado? O Acre precisa ganhar uma cara, ele precisa ganhar uma notoriedade, não por pena, não porque pô, é acreano, pai e tal, não, porque a gente tem algo para falar, e a gente tem algo para falar muito foda, de gente muito foda, e que vai agregar na vida de alguém. A maior disso é o Whindersson, que veio do Piauí, tá ligado? E cara, eu não sei tu, mas tu já pensou assim em dar um plus no teu podcast? Tipo, sei lá, virar tipo a tua atividade principal? Cara, pensei isso em 2019, que eu te falei, em 2019 eu estava desempregado, né? Então, em 2019 eu falei com muitas empresas e tal, a gente conversei com muitas empresas, até a Quadrorama, que é a empresa que me patrocinou na minha live no ano passado, que a gente fez 2 anos. A gente conversou com amigos meus que são empreendedores, pá, mas ainda, nessa época, em 2019, tipo, ainda não era uma parada que a galera queria investir, sabe? Hoje, depois que o Flow explodiu, depois que o Flow explodiu, é que tipo, o podcast passou a ser algo mais interessante para as marcas olharem. Mas não foi uma parada... Mas assim, cara, eu confesso que podcast, eu já falei isso várias vezes, tem vários episódios que eu falo isso, e podcast é uma parada que eu consigo fazer para sempre, sabe? Eu não me imagino não fazendo isso. Não tem um momento da minha vida que eu me pego assim, que eu me imagino, caramba, eu vou estar com, sei lá, 80 anos e não vou estar fazendo. Não. Enquanto eu tiver saúde para falar, língua, enfim, tempo, eu vou estar fazendo isso. Então é uma parada que eu não me imagino desistindo. É óbvio que pode acontecer intempéries da vida que, tipo, podem fazer eu desistir. Mas não me imagino. Então, uma hora ou outra, isso vai virar alguma coisa. Tipo, financeiramente falando de grana mesmo. Isso vai virar alguma coisa. Não tinha nada, já caiu dinheiro já na conta por causa do podcast. A gente tem um Clube TDQ agora, que é um clube de assinantes de podcast. Todo mês tem assinantes. A gente está com, agora, nesse mês de abril, a gente estava com 8 assinantes, mano. Então, a gente começou com 1, eu fui para 2, agora tem 8. Então, já tem gente investindo grana na gente. Então, eu acho que sim, um dia vai virar alguma coisa, só que é aquilo que eu falei. Eu quero que aconteça organicamente, eu quero que aconteça porque o conteúdo está chegando nas pessoas e as marcas estão querendo investir, porque realmente veem que aqui é de verdade, veem que é verdadeiro, porque tem certas coisas, Douglas, que eu não negocio, sabe? É até importante você tocar nesse assunto, que tem certas coisas que eu não negocio. Várias gente já chegou para mim e falou, pô, Jonathan, vamos fazer uma parceria, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas a gente vai precisar mexer nisso. Aí eu falo, não, mano, obrigado aí, mas nisso aqui eu não mexo, sabe? Vamos fazer então, mais aqui esse manualzinho aqui. Pois é, cara, então tem certas coisas que eu não negocio. E é sempre, por isso que é a importância da caminhada, né?
Toda vez que alguém vier com esses argumentos para cima de tu, você olha lá para 2018, quando eu comecei a fazer, no meu quarto, morava com os pais ainda, e não tinha nenhum ouvinte. Eu falo, caramba, eu cheguei até aqui, mano, com, sabe, eu e o meu editor, óbvio que eu gosto sempre de falar nele, viu, lá de Recife. Então a gente começou só nós dois, só eu às vezes, muitas vezes ninguém ouvindo. Pô, por que vai ser agora que eu vou negociar isso aqui, sabe? O meu podcast, mano, é uma parada que eu levo muito a sério e que é um filho para mim. Então, se existe alguma coisa que eu vá tatuar algum dia, vai ser o logo da meu podcast, sabe? Que é uma parada que eu dou muita atenção para ele. Mas isso também não significa que eu vou ser o cara quadradão, que eu não vou me abrir, sabe? Que eu não vou atrás de um patrocínio com o podcast. A gente já tá nesse processo. Mas eu quero fazer isso mais organicamente, sabe? Que seja mais natural, que seja mais. Que nem eu ouvi vocês falando da Ribeiragua, né? Quando patrocinaram vocês. Foi algo bastante natural. Então, é mais ou menos aquilo que eu quero, sabe? O pessoal olha para o meu podcast e queira investir. Né? Não porque estou sendo apelativo, não porque eu estou enquadrando o meu podcast para aquilo, sabe? Aí tá a importância até de conquistar o público, né? Porque às vezes no público tá esse cara que vai patrocinar, tá o cara que vai ajudar a viabilizar o projeto. Então a audiência, eu acho, por isso que a gente tem que fazer com muito amor para entregar um negócio legal para quem tá assistindo, para quem tá ouvindo, porque isso aí é uma semente que a gente tá plantando, né? Isso aí que torna sustentável a parada. Com certeza, mano. Com certeza. Eu penso muito nisso. Porque, tipo, agora, o meu editor, ele tá desempregado, né? O Phil. Ele tá desempregado por pandemia, tá numa barra imensa. Então, eu criei o Clube TDQ também, mais por ele, sabe? Para poder mandar uma grana pro cara lá. Porque o cara, pô, você imagina, o último episódio que o cara tá editando agora, com o Giovanni, foi 4 horas de conversa. Pô, o cara passa mais de 4 horas editando uma parada que ele não ganha um centavo. Ele faz porque ele é meu amigo, entendeu? E aí eu peguei e falei, mano, eu tenho que criar uma forma de agradecer esse cara. Eu até falo por ele, mano, não é um salário, não é uma recompensa, não. É uma forma de agradecimento. A grana que eu mando pra ele é muito pouca, comparada a tudo que ele já fez e faz por mim de graça, sabe? Então, é uma forma de agradecer, é uma forma de dizer, cara, obrigado por você estar comigo até agora e não desistir. E essa também é uma parada importante de fazer com amigos, sabe? Fazer com pessoas que gostam de você. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que meu maior público são meus amigos, sabe? E quem não virou meu amigo depois que começou a me ouvir. Cara, a minha empresa, quando eu iniciei ela com um amigo meu lá em Sina Madureira. E tipo, nós passamos o inferno juntos. Foram, sei lá, 5 anos terríveis, passando experiências inacreditáveis até começar a dar certo. Hoje ele não tá mais comigo, hoje ele tá trabalhando na comunicação do governador e, tipo, tá tocando a vida dele, eu acho do caramba e tal. Quando aconteceu, a contratação dele aconteceu logo quando ele se tornou pai. Então, eu fico feliz que deu certo dele. Ele entrou no setor público, que não é muito, não era o que eu pensava, né, que ia acontecer, mas aconteceu e tá dando certo, cara. Hoje pode dar uma de vida legal para a família dele, mas ele, inclusive, recentemente no meu aniversário, ele mandou uma mensagem, ele disse, cara, tudo que a gente passou foi a escola para mim poder estar atuando onde eu tô hoje, entendeu? Então, da hora, mano. É um investimento que se faz para o futuro. Por isso que é a questão lá de acreditar, tipo, quem cola contigo nesse começo e acredita, velho, é a pessoa que mais merece que dê certo e mais merece colher esses frutos lá na frente, cara. Porque, assim, eu entendo e que é muito comum as pessoas iniciarem projetos juntos e por algum motivo haver um desentendimento e alguma das partes achar que a outra parte deixou de ser merecedora do que foi conquistado, porque houve aquele desentendimento. Cara, isso aí eu acho inadmissível. Porque se tá sofrendo contigo agora, quando der certo, mesmo que vocês briguem, mesmo que, sei lá, saia no braço, não justifica de nenhuma forma que não desfrute dos benefícios.
Essa é uma filosofia assim, que eu trago muita risca para mim. Independente do que aconteça, eu sempre vou defender o que aquela pessoa fez pelo projeto, o tanto que ela se doou. Não esqueça, cara, não esqueça. Não, com certeza, mano. É uma parada, porque, por exemplo, o Teólogo de Quinta, ele é meu, todo mundo sabe disso, é meu, Jonathan Fernandes. Mas em todos os episódios que eu tenho a oportunidade de falar, se você for pegar todos os episódios desse que a gente está gravando para trás, uma brechinha que tem, eu falo do meu editor, eu falo do Fio. Ele que tem o maior trabalho aqui, tipo, te ligar e falar contigo. Esse é meu trabalho, né? E aí eu faço a arte também, a arte do programa sou eu que faço. Agora a gente está fazendo os cortes pro Instagram, então o trabalho com o Instagram também sou eu que faço. Mas o resto, mano, é ele. É ele quem vai ouvir toda essa conversa, é ele que vai cortar as coisas na hora que a internet travou, a hora do silêncio, a hora que eu gaguejei, a hora que, sabe? Ele corta tudo, ele edita, ele faz uma coisa bonita, linda. Todas as vinhetas do Teólogo de Quinta, não sei se você já teve a oportunidade de ouvir. E as vinhetas da plataforma, foi ele que criou. É criação nossa, a gente não pegou na internet, a gente não pegou. É criação nossa, sabe? É conteúdo nosso. Cara, e é dele. Na hora que ele brigar comigo, que eu espero que não aconteça nunca, e ele quiser levar, é dele, sabe? Eu não posso fazer nada. É tudo foi ele que fez. E isso é muito gratificante, mano. Ano passado, aconteceu uma tragédia na minha vida, eu perdi meu melhor amigo, um acidente de moto. E eu fiquei, sabe, meu mundo caiu, assim, completamente. E uma amiga minha me ajudou, cara, nesse processo. Ela pegou o meu Instagram e gerenciou o Instagram do Teólogo de Quinta na época. O meu Instagram, eu tinha um outro Instagram. Eu criei um novo hoje, mas eu tinha um outro. E ela gerenciou tudo, sabe? Ela respondia o pessoal que estava mandando mensagem para mim, tipo, esse momento difícil e tal. E ela me ajudou pra caramba. Eu também, toda vez que eu tenho oportunidade de falar dela, eu falo. Ela não é uma membra efetiva do nosso podcast, mas ela volta e meia, ela faz publicidade. Mas volta e meia ela tá me ajudando. Jonathan, tá precisando de alguma coisa? O que posso fazer para te ajudar? Você quer gravar com alguém que eu tenha acesso? Ela vibializa, sabe? Ela manda e-mail. E sem cobrar R$1, meu. Sem cobrar 1 centavo. Então eu sou muito grato, mano. Muito grato tipo, a essas pessoas, sabe? Que estão comigo. E até também, você tocou num assunto importante sobre convidados. E até também quem eu convido, mano. Quem eu convido e que troca ideia comigo e que acaba virando amigo. O Paulo Henrique Nascimento, o apresentador do Globo Esporte. Meu ídolo na comunicação, sabe? Eu cresci assistindo aquele cara. Pô, hoje eu tenho um contato do cara, hoje eu troco ideia com o cara como se ele fosse meu mano, sabe? A Aline Rocha, né, a repórter da TV Gazeta. A Kézia Mello. Pô, a Kézia Mello é minha amigona hoje. A gente gravou um episódio muito massa, muito foda o episódio que eu gravei com ela. O Ares Rocha, que é meu ídolo também na comunicação. Eu tremi quando eu gravei com ele. Pô, um cara muito gente boa, cara. Então eu tenho um contato do cara. Eu não falo com ele, mas pelo menos eu tenho um contato dele. Pra dizer, olha aqui de quem que eu tenho um contato. Ó. Eu fico com contato de um monte de mulher e eu tenho um contato do Ares Rocha, mano. Olha a honra que eu tenho. E isso aí, mano, é algo tipo que é fruto do meu trabalho, sabe? É fruto do nosso trabalho, é fruto do que a gente tá fazendo. E às vezes nem tudo é número, nem tudo é dinheiro, nem tudo é, sabe? Às vezes é um contato, é um aprendizado. É como você falou, cara, para sustentar o amor que você tem pela parada. Porque se não fosse isso, se não é isso, qual o motivo de continuar fazendo? Por isso que a galera desiste, pô, porque já entra pensando, já entra com o objetivo errado, né? A questão, acho que é muito objetivo. Se você entrou com o objetivo de tornar aquilo ali uma fonte de renda, errou, já vai dar ruim. Se você entra ali pensando, vou me tornar influente, vou ser uma pessoa famosa, errou também. Porque isso aí acontece no processo e geralmente depois que o processo está bem lá na frente. Não é uma coisa imediata, então você tem que ter outros motivos. E eu acho que os principais motivos é justamente esse, de estar próximo de pessoas que você admira, de estar se comunicando. Eu acho comunicar uma atividade muito prazerosa, uma atividade muito prazerosa e que acrescenta muito no ser humano. No ser humano, como criatura, acrescenta muito esse poder de comunicação. Então, esse eu acho que são alguns objetivos que norteiam para quem quer começar um podcast, quem quer fazer podcast,
E pensa que no futuro, beleza, possa viver disso e tal, mas eu acho que os objetivos não podem ser puramente planetários. O cara não pode pensar só lá na frente. Tem que vivenciar o hoje, um dia após o outro, e tem dia que é legal, tem dia que não é legal, tem dia que rende, tem dia que não rende. Mas focar no que ele está vivenciando ali, a oportunidade de falar com pessoas diferentes, de estar sempre ouvindo histórias diferentes, e às vezes nas histórias de outras pessoas ele vai encontrar as respostas que ele está procurando para a vida dele mesmo, entendeu? Não, é real, mano. Eu sou muito grato a todos os convidados do plataforma até agora, que eu tenho uma meta comigo de trazer os convidados de volta depois de um ano. Depois de um ano eu já convidei a Cris novamente aqui. A Cris, ela voltou depois de 2 anos que a gente gravou. A gente gravou primeiro em 2018, ela foi uma das minhas primeiras convidadas, porque ela é a minha amiga, né? Como eu falei, no começo eu só gravei com amigos. E ela foi a primeira que voltou na plataforma, então eu pretendo fazer isso. Porque, cara, em um ano acontece muita coisa na nossa vida, né? Em um ano acontece muita coisa. Daqui a um ano a gente vai trocar ideia de novo, aqui pro podcast a gente vai ter muito mais história para contar, porque é inesgotável os assuntos, né? E as inspirações também são inesgotáveis também, a vivência, a forma que você olha pro outro também. E quando eu gravei com o Brian, eu tremi na base, e depois eu escutei aquele episódio várias e várias vezes, porque foi eu mesmo que editei, tive o prazer de editar o episódio, e aí eu peguei e falei, caramba, mano, eu tô falando com um cara que me inspirou a fazer isso aqui, que vive disso, o Brian vive disso, ele vive de internet, de comunicação, mas o cara contou a história dele, que ele veio lá de Rio Grande, mano, ele veio do interior do Rio Grande do Sul, ele trabalhava com internet, com instalar a internet na casa dos outros, sabe? Ele veio de uma realidade que, pô, a gente fala que o Acre é muito esquecido, abandonado, mas o interior do Rio Grande do Sul também não é essas coisas não, cara. Tá lá no fim, tá lá embaixo mesmo, sabe? E ele conseguiu, cara, ele foi para São Paulo, começou a trabalhar no Não Salvo, lá com o Cid deu uma boa moral para ele, depois ele criou o próprio podcast, e hoje é um dos maiores do Brasil, hoje é referência, sabe, para muita gente. E aí a gente começa a pensar, caramba, eu acredito que quando o Brian gravou o primeiro episódio dele, quando ele gravou o primeiro podcast dele com o Não Salvo, ele não pensou que um dia ele seria quem ele é hoje, sabe? Eu acho que ele nem tinha ideia do que se ele ia chegar ali um dia. Por quê? Porque isso é coisa do processo, isso é coisa do caminho, isso é coisa da caminhada. Você não sabe o que vai ver no caminho, né? Um exemplo muito claro é, tipo, o seu caminho para o trabalho. Você sabe qual é o seu caminho para o trabalho. Você faz aquilo rotineiramente. Todos os dias você sai de casa para trabalhar naquele horário, você sabe qual é o caminho que você tem que ir. Mas você não sabe o que você vai encontrar nesse caminho, porque todo dia é diferente. Todo dia vai ter coisas novas. O trânsito vai estar diferente. Vai ter uma situação diferente, vai ter outras coisas. Uma rua vai estar interditada, você vai, sabe, ir para o outro lado. Por mais que você enxergue que aquilo ali é um caminho que todo mundo está sujeito a seguir, mas o que você vai encontrar no meio dele, que é o que importa, que é o processo, que parece muito um papo de coach isso que eu estou falando, né? Mas é a realidade. Mas que é o processo, é o que mais interessa. É o caminho, né? Não é o destino final que importa. Até porque não existe destino final. Destino final existe, é a morte. Mas um destino final para um sonho, para uma expectativa que você tem ali profissional, não existe, cara. Tipo, pensa o seguinte, sei lá, vamos colocar aqui, Flow como podcast número 1 do Brasil. E beleza, os caras são o número 1. Seria um destino final. Acabou? Não acabou, tá só começando. Os caras estão num local onde todo mundo quer chegar, mas é isso, não acaba. Não acaba quando se chega lá. Então imagina o processo, no caminho até lá. Se quem tá lá, se para quem tá lá não acabou, pra gente que tá longe mesmo ainda. O caminho é bem longo, mas o caminho é justamente a parte mais legal, eu acho. A parte mais legal da história. É o que você vivencia. Tanto que o Brian, né, ele disse que ele começou em 2009. Dinossauro do podcast. Pois é, cara, o cara minha nossa, eu acho que pensa o seguinte, quem começou em 2009, ver os podcasts estourarem hoje em 2021, cara, é muito doido isso. É muito doido.
Então, é uma plantinha que ele plantou lá atrás, ele chegou, de certa forma, porque o podcast dele já é bem posicionado hoje, mas vem uma situação que faz o horizonte dele praticamente explodir e criar um novo universo, entendeu? Uhum. Chegou no topo, mas espera aí, o topo agora acabou de ganhar uma nova fase. É um jogo que você venceu o último chefão e em vez de subir os créditos, abre uma nova porta e você começa tudo de novo. Só que completamente diferente, entendeu? Eu acho que é meio que isso. O chefão final nunca vai ser o chefão final, sempre vai ter mais uma fase. Lembra muito o Super Mario, né? Sim. Na época que chegava lá no Super Mario, a gente acabou de derrotar ele, aí subiu um pop-up lá, um balãozinho. Beleza, parabéns, Mario. Agora vá pro outro castelo e está em outra princesa. Porra, não acaba nunca. Sempre tem um novo chefão pra matar, mano. É a vida, né? É a vida é desse jeito. A vida é um videogame de fases infinitas, né? E de estilos diferentes. Às vezes a gente tá vivendo Mario hoje, às vezes a gente tá num Call of Duty, no GTA. Porra, Douglas, eu gostei de tu pra caralho, porque tu também é o cara das metáforas, né? Eu sou muito o cara da metáfora. Né? Às vezes eu viajo pra caramba. Às vezes eu penso que ninguém tá me entendendo, mano, porque eu sou o cara das metáforas. Eu gosto sempre de mandar uma metáforazinha. É comunicação universal, como eu te falei. A gente vai encontrando atalhos através de coisas que as pessoas conhecem. Como, tipo, quem escuta podcast é um público que geralmente tem uma ligação ali geekzinha, que ele já tem uma ligação com a internet, é um cara que cresceu com isso. Então ele vai conhecer, quando a gente fala Super Mario, ele vai saber quem é, entendeu? Então você utiliza disso para exemplificar, às vezes, uma situação que teria que usar umas palavras muito difíceis. Aí dá para falar de uma forma fácil, usando o que todo mundo conhece. Lá no meu trabalho eu faço muito isso também. Quando o cliente não está entendendo um faturamento, por exemplo, eu meto uma metáforazinha para ele para ver se ele entende, que é uma figura de mais da hora. Cara, e sem contar que esse negócio do processo, ele é muito importante, porque no meu podcast, no Teólogo de Quinta, que é o podcast que eu faço sozinho, né, que é um monólogo, volta e meia eu falo de relacionamento. Volta e meia não, quase sempre falo de relacionamento, né? O cara vem no meu podcast pensando que eu vou falar de teologia, porque o nome do podcast é Teólogo de Quinta, mas, pô, não tem teologia lá, né? Desculpa te frustrar, mas não tem teologia. O que tem lá é isso, eu dando conselhos amorosos, eu falando de BBB, eu falando de futebol é o que mais tem. E volta e meia eu falo sobre isso, cara, tipo, Flamengo foi campeão da Libertadores, pô, legal. Agora vamos enxergar o processo. O que o Flamengo penou para chegar a esse título? Palmeiras campeão da Libertadores, pô, legal. Beleza, agora vamos trabalhar, vamos mais fundo, sabe? Porque a gente gosta muito de olhar para resultado. A gente ama olhar para resultado, para números, para estatística. Pô, estatística é uma coisa que todo mundo gosta de ver, sabe? Todo mundo. Olha a estatística do negócio. Agora do jogo do Bayern contra o PSG, o primeiro jogo, né? Que isso aqui está saindo já em maio. Então a gente já sabe que já está até na final, a gente já sabe. Mas enfim, o jogo do Bayern contra o PSG mostrou isso. 30 e poucas finalizações para o Bayern e 6 para o PSG. E o PSG ganhou o jogo por 3-2. O que essa estatística significa? Sabe? Diante do que foi o resultado. Né? Então, a gente tem que enxergar as coisas, pô, enxerga o que foi o processo. Vai olhar o que foi o processo, vai olhar o que o cara fez, vai olhar o que ele trabalhou para estar ali. Porque o resultado ele é importante? Mas o resultado ele é um fruto de algo que foi plantado. E essa plantação, ela demorou para ela chegar nesse fruto, né? Ela chegar nesse resultado. Então, esse processo ele não pode ser descartado. Então, eu gosto muito de falar de futebol e eu falo sobre isso, cara. Eu falo do futebol na gestão, desde o presidente, o massagista, o porteiro do clube, a tia da cantina, sabe? A galera que faz com que aquele clube ali trabalhe para chegar naquele resultado, sabe? Porque o resultado ele é importante, o resultado é o que vai, no fim das contas, é o que vai para a foto, no fim das contas é o que vai entrar nos livros de história, porque ninguém vai estudar o campeonato inteiro, mas não é a história toda, né? Não é a história completa. O curioso, ele quer o estudo do caso, né? Ele não quer só o resultado. Eu acho que é o nosso caso. Eu sou a pessoa que gosta de estudar o caso, o que levou ao resultado X, porque
E eu me aproveito disso. Porque a maioria das pessoas vão lá e querem só ver o resultado final. E elas acabam não sabendo os segredinhos para chegar ali. É como uma receita de bolo. Você vê o bolo e faz a foto dele, mas... E se você souber fazer o bolo, entendeu? A independência que isso lhe dá. Você conhecer o processo, dá essa questão da independência, que você começa a ver com outros olhos e você, queira ou não, vai estar à frente, de certa forma. E é uma parada que a gente... É o que eu tento passar pra galera que tá começando em qualquer coisa, né? Porque... E é algo que eu senti falta, cara, quando eu comecei, né? É por isso que eu falo muito disso, né? Porque quando eu comecei, eu senti falta de alguém que me desse um toque. Eu me frustrei muito durante essa caminhada, durante esse período de 2 anos que eu faço, 3, não tem para 3 anos que eu faço podcast. Se você for pegar esses 3 anos e pegar todo o tempo que eu fiquei parado, não dá 2, sabe? Eu passei quase 1 ano parado. Por quê? Foi frustração, não ter equipamento adequado, não ter internet. Muitas vezes eu não tinha internet, sabe? Para postar o episódio. De não ter referência, né? Óbvio que eu tinha referência. Eu tinha o Brian, eu tinha o Bibotalk, que é uma puta referência para mim também, no podcast. Eu tinha o cara lá, que toda vez eu esqueço o nome dele, que era o Teologia de Boteco, que inclusive era para ser o nome do meu podcast, mas Teologia de Boteco já existia, que é o dele, né? Eu amava muito ouvir. Eu tinha essas referências, mas eu não tinha um cara do meu lado, que nem hoje a gente tem. Hoje a gente tem vocês, a gente tem um TV Cachola, a gente tem esse podcast, a gente tem o Pedro Roy, a gente tem muita gente fazendo podcast hoje, que a gente pode olhar para o lado, a gente pode olhar para o coleguinha e falar, pô, o que o coleguinha tá fazendo para que eu possa pegar de referência também? Quem ele tá chamando, quem ele tá convidando, né? Por que ele chegou nisso? O que ele tá usando de artifício? Com que equipamento ele tá gravando? Pô, hoje a gente tá criando uma comunidade que eu acho muito foda, que a gente consegue trocar ideia, ter essa troca, né? Por mais que muita gente ainda não entendeu isso, mas é um processo também. Entender isso é um processo também. Porque cada um cria um podcast com algum intuito diferente. Ninguém nunca cria com o mesmo intuito. Mas ouvir histórias e conhecer para onde o pessoal está indo, por isso que eu fiz aquela pergunta lá do início para ti, sobre se você tinha noção de para onde vocês estão indo, sabe? Que é uma parada importante também. Porque quando eu comecei eu não tinha essa noção. Eu queria fazer porque eu ouvia e certo dia eu fui dormir e acordei e falei, cara, eu acho que eu consigo fazer também. Liguei o REC do meu celular e comecei a fazer. Um J2 na época que eu tinha. Comecei a fazer e pronto, estou fazendo até hoje, não parei mais de fazer. As minhas intenções, os meus intuitos, as minhas referências mudaram pra caramba. Mas eu ainda continuo com aquele mesmo tesão lá do início de querer fazer, sabe? Então é isso, mano. Show de bola! Quase 1h30, pô. Como você falou, o tempo passa e ninguém nem percebe, né? Eu lembrei de uma coisa, tu falou da questão do rádio. Tem um radialista que vai iniciar um podcast aqui no nosso estúdio. Ele ia iniciar esse mês, mas teve um problema na família e tal, então ele adiou por mais um mês, mas vai iniciar. E aquele negócio lá que tu falou, a migração. Tem gente que tá indo pro rádio, tem gente que tá querendo ver pro digital. E ele disse que chegou no teto do rádio. Ele disse o seguinte para mim: no rádio, ele chegou no máximo que ele poderia tirar na questão, e agora ele sentiu que existe uma limitação, que para ele transpor essa limitação, ele enxerga no podcast a saída, entendeu? Então, assim, caramba, porque eu admiro muito quem trabalha no rádio. Por isso, quando tu falou que tem vontade de ir pro rádio, eu achei do caramba também. Como te disse, meu pai é radialista. E quando eu vejo alguém do rádio falando que quer fazer podcast, isso me anima muito, porque é uma mídia muito madura, uma mídia muito antiga, que nunca perdeu sua importância. E quando eu vejo que essa pessoa tá dizendo, cara, eu quero fazer um podcast também, eu vejo não que ele está abandonando a rádio, mas eu vejo que ele está aumentando o leque. Ele está aumentando as possibilidades, trazendo... não que ele não vai desativar o programa dele no rádio, mas ele está expandindo. Então, é como a questão dos produtos, ele está criando um produto do produto. Isso é muito massa. Sim. Se um dia eu tiver a oportunidade, é o que eu pretendo fazer também. Então, a gente vai continuar, mas eu vou ter um programa na rádio. E isso é muito massa, mano. Não acaba. Algo
algo novo não acaba com algo que já tá consolidado, né? Sim, sim. Mas é isso, Douglas, queria te agradecer, mano, vou te liberar agora, você tem compromisso, mas eu queria te agradecer muito por você ter aceitado o convite. O papo foi muito da hora, apesar de que a gente não se conhece pessoalmente. Na verdade, 80% da galera que eu converso aqui eu não conheço pessoalmente, é 20% que eu conheço. Mas é mais um cara que eu converso e o papo é muito agradável, muito bom. E fica de aprendizado para todo mundo. Acredito que quem vai ouvir isso aqui vai extrair muita coisa, principalmente quem é daqui e está pensando em entrar para esse mundo também. E agora esse é o seu lugar de fala, mano. Fique à vontade para falar o que você quiser, as suas redes sociais, o podcast de vocês. O que você quiser falar, fique à vontade. E mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Cara, agradecer o convite e dizer para quem está ouvindo, podcast é uma realidade. Então, consumam podcast, consumam o Teólogo de Quinta, consumam o Resenha Podcast, procurem os outros podcasts que tem aqui no Acre, porque está só começando, vai ser uma coisa que é uma tendência que eu acredito que veio para ficar. E se você começar a consumir podcast agora, você vai estar saindo na frente. Eu gosto sempre de colocar uma vantagem para quem vai tomar um posicionamento de alguma coisa. Então, você que está ouvindo, pense o seguinte: você está saindo na frente se começar a consumir podcast agora, porque esse mercado vai crescer bastante, principalmente aqui no nosso estado. E se você tem intenção de entrar, né, nesse mercado, fazer seu podcast, o Resenha está de portas abertas para trocar ideia. Quando eu recebi teu convite, eu fiquei muito feliz, porque é alguém que já está fazendo podcast há mais tempo que a gente e que tem um interesse comum que esse formato cada vez mais cresça. Então, a nossa ideia também é que, se tiver mais gente para entrar, a gente vai dar força, a gente vai ajudar da forma que puder, e a nossa participação presencial vai acontecer sim, que eu pretendo fazer o convite de vir aqui no Resenha trocar uma ideia com a gente pessoalmente, cara a cara. Meu amigo, e muito obrigado pelo convite. Um abração aí. Já tem o meu contato e assim que a gente encaixar aqui na agenda, eu já vou mandar um alô para que você venha aqui conhecer os nossos estúdios e fazer uma participação legal com a gente. Da hora, Deus abençoe, mano. Fica com Deus. Valeu, meu amigo. Abração.